eu tinha um costume de criar... Eu falo que cobrança você tem que se reinventar toda hora, todo momento. E eu, como gerente de planejamento na época, eu tinha um time com 6 pessoas, entre planejamento, entre Control, EMAS e BI. E eu fiz um dueto. Então fiz 3 duplas, né? 3 duplas de 2. E cada um tinha que me trazer projetos. Cada um tinha que me trazer 2 projetos. Nessa época, lá atrás, a gente já fazia um volume muito grande de disparos de SMS. A gente atendia mais ou menos, era essa estrutura de 6 pessoas, atendia com planejamento estratégico, atendia quase 20 carteiras, fora as carteiras de títulos, que a gente falava que eram carteiras pequenas, de ticket médio alto, mas pouca quantidade de contrato. Lá atrás, o Elton vai lembrar, a gente pensava em fazer disparo de WhatsApp. Em 2013. Se eu tivesse investido, se tivéssemos colocado dinheiro... Um MVP. Cara, se tivesse feito um cara como produto, pensando lá atrás, a gente fala, poxa, poderia ter lançado o disparo de WhatsApp ativo em 2013. Cara, nem lembrava disso, hein? Você lembra? Agora que você me falando, a gente ficava tentando ver as formas de construir um motor, vamos supor, um robozinho para fazer disparos de mensagem, né? Verdade, cara. Era muito forte na época você trazer as pessoas até o teu site para poder entrar no chat. O chat era o atendimento digital. O chat era a maneira de você se comunicar com o cliente. Então, a gente começou a implantar uma célula phygital, mas não era phygital. Não era, né, o famoso phygital. Era o digital, vamos colocar assim, né? Era pessoas atendendo chat. E a gente falava de produto, porque eu falava para eles assim, se a gente não pensar fora da caixa, somos iguais ao concorrente. E quem investe mais pode estar na nossa frente. E aí era importante a clusterização de cliente, que a gente falava muito de escoragem, como escorar cliente, como analisar perfil de cliente, criar as personas. E aí a gente começa a voltar um pouquinho lá atrás, cara, são 11 anos, né? Eu tava com 25 anos, enfim, e aí a gente falava assim, como que a gente pode fazer? 25, eu tava com 14 anos, tá? Eu lembro, você era meu molequinho. Você era jovem aprendiz. Então, a gente, cara, como são as coisas? A gente pensava a gente já falava de produto, de projetos, e muito, né, a gente criou, os discadores não tinham dash. O discador não tinha dash. Eu lembro que o Elton criou um dash, isso em Excel na época, que era um motor velocidade, que era um velocímetro um termômetro de volume de atendidas ou não, e uma outra barra de acompanhamento de mailing, de dash visual, porque tudo era muito número, né? Então, quantos clientes ainda você tem? Você carregou 5.000 clientes, daqui a pouco você falava assim, livre, aí você tinha que entrar dentro da campanha para poder olhar. Os discadores não eram evoluídos, como é hoje, de dash intuitivo, você bateu o olho, você conseguia enxergar. E isso era uma forma da gente poder conseguir, pegava os monitores, espetava um monte de monitor lá, cada monitor, 4, 5 monitor. Então assim, a gente está falando de 11 anos atrás, então muita coisa evoluiu, e por isso que eu falo que o Elton, o Ivan que está aí, o Flávio, a Carol, né, o Rafael que passou com a gente também, a Fabiana, eram pessoas que lá atrás a gente já pensava de maneira diferente. Aí você vê hoje o Elton trabalhando com um produto numa empresa muito grande, passando por vários credores no segmento de cobrança, dá um déjà vuzinho aqui, cara. Você fala, poxa... Você falando aí, cara, me deu... Não vai chorar igual lembrança do passado. Não chora igual eu não, que eu choro. Não, eu lembro cara, do passado, mas nossa, tem tanta... Olha só, quanta coisa acontece que às vezes a gente até esquece, né? E olha que engraçado, o Guerra estava comentando agora aqui de indicadores. Hoje eu não vivo sem indicador. Produto não vive sem indicador, que é o funilzinho. O funilzinho que a gente tinha lá na cobrança é o mesmo funilzinho que a gente tem de abandono, de acesso de um cliente dentro do app. É a mesma comparação de eficiência, onde parou. Lá na nossa época era, o cliente atendeu, mas ele abandonou. O que aconteceu com esse cliente? Ou eu disquei para esse cliente, ele deu um alô e aí derrubou. Será que ele quer falar em uma ligação de voz ou será que é melhor ir para um digital? Será que é melhor mandar ele para o WhatsApp e fazer um teste lá, nem que seja de forma manual no começo, né? De um WhatsApp mandando pro cara, oi, tudo bem e tal, aqui é de tal empresa, você tem podemos falar, alguma coisa assim.
Então, olha que legal, cara. Lembra do book de fraseologia de SMS? Nossa. Nós tínhamos mais de 140 frases de SMS, Eu tenho até hoje. todas elas medidas. Ter era uma coisa, a outra era como a gente media. Que esse eu achava que esse era o grande barato, né? Eu falava, tá, a gente na época mandava muito SMS. Muito. E perto de hoje, eu vejo que hoje grandes empresas, e a gente sabe disso, né, Pedro? A gente vivenciou e vivencia todos os dias o disparo de SMS, mas lá a gente tinha medição. Este para este perfil de cliente gera tanto, este para esse gera tanto. Aí vinha a carta, vinha isso. Aí eu coloquei de uma outra vez que a carta colorida chamava mais atenção que a preta e branca. Cara, gente, tô ficando velhinho, viu? A carta dizendo, ao invés de escrever o que era uma pendência, colocava assim, aviso importante. Comunicado importante. Comunicado importante. Daí Colorida, o cara falava assim, nossa, deve ser alguma coisa legal. Opa, eu tenho uma pendência e aqui, é de final de uma ano. oferta diferente. O Papai E é de Noel. final do Papai Noel. Uma Tudo carta, isso, ou a a gente carta poderia ou um falar que eram boleto secreto. produtos de cobrança, Mas né? ó, olha que legal, a gente nós mandávamos essa ação e media a eficiência. Via o retorno dos pagamentos do boleto, porque primeiro tinha que se pagar, era a primeira regra, era pagar o... Imagina, que a gente fazia apostas de algo que achava que ia dar certo. E a gente tinha que mensurar essa aposta para ver o quanto que a gente ia ter de retorno. O mínimo era teria que se pagar. Mas daí é onde que a gente conseguiria também ter insights para fazer novas ações futuramente, cara. Legal, hein, meu? Putz, Mas eu me sinto frustrado que eu não investi no disparo de WhatsApp, senão eu já estaria milionário. Acho que tem algumas pessoas do nosso time ali que já poderiam estar milionários. Exato. Né?